Muito bem, aqui é o canal do YouTube do Pastor Antônio Valente. Estamos aqui em frente ao Templo Central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Campo Monte-Morial de Beja, né? De Beja, Abaetetuba. Está ali o nosso repórter presbítero Zenil, pastor Javaniel e também nosso irmão presbítero Manuel Sárgio. Nesta tarde nós vamos relatar aqui um pouco da história da igreja, a continuidade dos 97 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, por onde tudo começou. Tá já no vídeo lá a história da Assembleia de Deus, aonde tudo começou. E aqui, passados os tempos, se não me falha a memória, fui a quarta congregação construído aquele lugar. Neste momento agora nós vamos historiar um pouco. Nós temos aqui na frente. E agora nós vamos entrar aí, né, para o Templo Central, onde os irmãos vão contar para nós sobre um pouco da história da construção das casas de orações. E agora, neste momento, nós vamos entrar, né? Vamos entrar aqui. Aqui está o pastor Javaniel. E nós vamos entrar um pouco aqui, né? E o presbítero Manuel Sárgio, que é o vice-presidente do Campo Moriá de Abaetetuba. Muito bem. Nós vamos adentrar a parte interna, pela lateral do templo. Nós vamos entrar pelo lateral, né? Então eu peço que o pastor, o vice-presidente, passe aqui pelo lado, que aí, né, a gente vai firmando nossos irmãos. Aqui está o repórter Zenil, e ele que tem contribuído bastante aqui. Ele é repórter, ele é historiador, então ele tem contribuído bastante aqui, né, sobre a história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Para quem não sabe, o presbítero Zenil é um homem formado, um homem que conhece as histórias daqui da Assembleia de Deus. Então ele está contribuindo conosco, o canal de YouTube do Pastor Antônio Valente. E aqui nós vamos entrando pela lateral do templo, né? Vamos entrando aqui pela lateral do templo. E vamos entrar aqui nesta hora, né? Aqui pelo lado. Isto aqui é o quarto templo. E é o quarto templo? Aqui é o quarto templo. E aqui é o centro de eventos, que daqui a pouco vai ser mostrado. Muito bem. Vamos entrar agora aqui no templo, né? Estamos entrando aqui no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E aqui está o nosso irmão presbítero Zenil, que é o historiador. Ali está o pastor Javaniel Rocha, né, Moreira. E também está o presbítero Manuel Sárgio, que é o vice-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Abaetetuba. Pastor Zenil, presbítero Zenil, é com o senhor agora. Muito bem. Neste momento, dando continuidade no histórico da Assembleia de Deus aqui no Campo Moriá de Abaetetuba, a qual nós acabamos de expor para os senhores. E após o início da obra que aconteceu lá no local onde nós já registramos, através do pastor João Batista de Mello, e que deu continuidade, prosseguimento, e onde aconteceu a primeira construção do primeiro templo. Hoje estamos aqui dentro do quarto templo, o último, posso dizer assim, o último templo, né, porque ao lado está sendo construído um grande centro de eventos medindo 540 metros quadrados. E hoje nós temos o privilégio de mostrar para os senhores. E nós vamos ouvir do nosso vice-presidente, o presbítero Manuel Sárgio, né? E ele vai nos expor na ordem os templos que foram construídos. Após a primeira construção que foi lá, do Manuel Sárgio,
já o pastor Joaquim, mas sob a direção local aqui do presbítero Godofredo, com a companhia, como auxiliado dos seus membros da época, se eu lembro o nome de alguns, José Marques, meu pai, Sardes, Miguel Souza, todos que já fui lá do lado de lá do forte, que hoje é o campo do Mar da Galileia. Já vinha alguns membros de lá, que o Mar da Galileia, que hoje é campo, era ponto de pregação daqui, desta obra que iniciou. E, para dizer com detalhes para os senhores, os campos vizinhos que hoje existem, como o Mar da Galileia, era ponto de pregação subordinado aqui à direção, hoje Campo Moriá. Campo Tessalônica também era ponto de pregação subordinado, hoje é o Campo Moriá. E nós temos aqui os outros campos da Vila de Pédia, que também era interligado aqui no Vereador Alfredo, ministrava muito a Santa Ceia, às vezes até de pé, de bicicleta. Ele se deslocava para a Vila de Pédia, até a quilômetro 6, Colônia Velha, Camorituba, e as margens do Rio Moju lá, o limite, o Moju lá, às vezes de bicicleta com o de pé, um dia para fazer esta jornada na caminhada. Então, o segundo tempo, ele foi construído lá, sob a direção do Freire, já com os demais irmãos local, com a presidência da igreja, sob o comando do pastor Joaquim. E posteriormente a igreja lá foi construída outro tempo mais atrás, onde foi o terceiro templo, e também na direção Carlos Natalino, e sob a direção como dirigente sempre do presbítero Godofredo, juntamente com os obreiros locais, que já bastante obreiros. Lá a obra pendurou por muitos anos e eram feitas as festas, por exemplo, uma tradição que hoje quase ela já diminuiu um pouco, a questão do Natal. O Natal era celebrado, era marcado uma data, vinham todas as localidades dos campos vizinhos, Vila de Pédia, quilômetro 6, Camorituba e Colônia Nova, vinham de caminhão, que nessa época era mais chamado Pau de Arara. E dava aquela multidão de pessoas. E aí se realizava também nas congregações que já existiam e também com o apoio da congregação, que na época ela era denominada como Congregação do Guajará, porque na verdade o nome das congregações ela já foi colocado, se não me falha a memória, já na chegada do pastor Giovanni, que denominou cada congregação com seu nome, como Monte Moriá, como Terra Santa, mas no início da história as congregações eram identificadas com o nome da localidade, como Guajará de Pédia, como Umaúba, como Boca do Rio, que hoje é o Mar da Galileia, congregação do Maranhão, que se refere ao local, ao rapaz que dá acesso para lá, como o quilômetro 6, que é a distância que percorre da beira da PA para chegar lá dentro, que é o quilômetro 6. Aí esses campos todos foram denominados já através da organização, que a obra vai evoluindo, e na evolução da obra, a organização ela vai denominando, posso dizer assim, a cada localidade. Foi o caso da Assembleia de Deus, e o pastor Giovanni, ele denominou cada congregação, Monte Moriá, Terra Santa, Tessalônica, Mar da Galileia e quilômetros. Daí os campos que foram separados também foram recebendo um nome, alguns deles, como aqui, que era a congregação Moriá, já passou a ser Campo Moriá, Jamaitetuba. Lá
Boca do Rio, que era chamado lá da Foz do Rio Guajará, que exatamente foi onde a entrada que o pastor João Batista de Melo chegou, para chegar até aquilo, já, como diz a história, nas cabeceiras, ou seja, porque já entrou no início do Foz, da Foz do Rio, próximo da Baía do Guajará, ele entrou de remo até chegar próximo, muito já aqui acima, na linguagem dos ribeirinhos, para chegar até aqui, onde é o primeiro templo, né? Então, Mar da Galileia é em função do lado, né? Próximo do Rio, da Bahia, assim bem como Campo Tessalônica, que é a atual Maranhãozinho, Campo Terra Santa, localidade de Maúba, também todos foram distribuídos daqui, porque aqui tudo começou. E hoje nós estamos comemorando, nós iremos comemorar já o terceiro ano da separação, da oficialização do Campo Moriá, e como presidente nós temos o nosso pastor Daniel, Mas só para concluir a história do quarto templo, após muitos anos sendo o povo congregando lá no terceiro templo, aí houve a necessidade em função da maior parte do povo e por algumas dificuldades, enfim, e foi acordado o tio do meu pai aqui, o irmão Crispim, que já porta no Senhor, ele cedeu, doou esse espaço, Quando o pastor Gabriel chegou, sim, o pastor Analino foi embora, o Gabriel chegou. Aí no primeiro mês que veio da ceia lá, e veio almoçar em casa. Aí eu falei para ele da dificuldade que tinha lá. Aí ele perguntou assim, tem um terreno? Eu disse, tem. Meu tio vai doar o terreno para fazer a congregação. Aí nós fomos para casa do meu tio, o pastor Gabriel conversou com ele doou o terreno, ele mandou imediatamente nós a limpar o terreno. Em pouco tempo. Então, como a história da construção do quarto templo, que é o atual, aqui nós estamos dentro, usufruindo aqui desta beleza, que é o quarto templo, já foi na direção, na presidência do pastor Gabriel. E sobre a direção como dirigente, José Vasque. O presbítero José Vasque iniciou, ele era o dirigente na época quando foi erguido este templo aqui, auxiliado por hoje, que é vice-presidente do campo. Na época ele era auxiliado do presbítero José Vasque, que era dirigente. Era ele, o Manuel Salles, que era uma dos auxiliares. Tinha vários. Silvério Salles, e muitos outros obreiros que estavam ombreando na obra. E a obra ela foi dada início e sob a direção do presbítero José Bastos, com apoio do pastor presidente na época, pastor Gabriel Chaves. E o tempo, a evolução da obra ela foi cada dia crescendo e chegou hoje ao ponto de nós sermos o ponto de partida, a localidade é o ponto de partida do Evangelho, onde tudo começou, e sendo o campo caçula. Houve aí, na verdade, foi uma área muito assim, posso dizer assim, blindada pelos pastores presidentes, o respeito de não querer abrir mão, na verdade, assim, por causa do início da obra. Sempre aquilo lá, sempre foi meu primeiro objeto, meu primeiro, enfim, algo a gente valoriza. Então, em função disso, realmente, por muitos anos perdurou o vínculo da localidade com a direção da sede, mas que pelo avanço, pela evolução, porque a obra do Senhor, ela cada dia ela prospera, a cada dia ela cresce. Nós temos como exemplo bem ao nosso lado, bem aqui, o centro
atual, com a visão de Deus, com a fé e com a humildade de todos os nossos obreiros auxiliares, está sendo emitido um novo templo que brevemente estará sendo realmente assim já de utilidade para os eventos da igreja. Portanto, aqui nós acabamos de mostrar para os senhores a razão por onde começaram os 4 tempos, né? E nós temos hoje, já falamos muito, mas aqui está ao nosso lado nosso pastor presidente atual, pastor Giovaniel Pereira, filho do pastor Javan Moreira Pereira, né? E ao nosso pelo qual nós temos um respeito muito grande, uma admiração, e ele também vai nos relatar. Ele vai falar da sua alegria de estar presidindo, ser o primeiro pastor do Campo Moriá de Abaetetuba. E pastor Emanuel, fique à vontade para expressar a sua alegria, a sua gratidão, de posso dizer assim, juntamente conosco fazer parte dessa história. Pode ser a todos, o Vitor Manassá, o Vitor Zemiro, o pastor João Valente, que é o nosso cinegrafista, e o grande idealizador desse projeto, de fazer essas entrevistas. Sou seguidor do canal, do pastor João Valente. Que Deus abençoe o Senhor e a todos os amigos que irão ouvir e ver, assistir esta entrevista. Eu sou grato a Deus pela grande permissão, privilégio que Ele me deu de estar presidindo este Campo Moriá, sendo o primeiro pastor. Porém, não é um trabalho que iniciou há 2 anos atrás. É um trabalho que iniciou há 97 anos atrás. Vários outros obreiros passaram por aqui, pregando a palavra, evangelizando, ganhando almas para o reino de Deus, fazendo o trabalho do Senhor ser glorificado aqui neste lugar. Inclusive o pastor Valente, que passou aqui por um tempo como supervisor, também colaborou bastante nesta obra e neste trabalho. Estamos apenas dando continuidade. O trabalho não é nosso, o trabalho não é dos que passaram, mas o trabalho sempre foi para a honra e a glória do nome do Senhor e para que almas venham se render aos pés dele. Para mim é um motivo de alegria, de honra estar neste campo de trabalho, sendo que foi por aqui que tudo começou, apesar de ter outra versão que não condiz com a realidade dos nossos primitivos, dos pioneiros na fé, irmã Maria Monteiro, dentre outros. Aqui foi onde tudo começou. Teve um período que parou, cessou o trabalho, porém começou por aqui e deu continuidade em outro lugar, porém aqui foi onde tudo começou. E eu sou grato a Deus por esta honra, por esse privilégio. Estamos apenas dando continuidade a um trabalho que já vinha sendo executado, por sinal muito bem executado pelos obreiros que por aqui passaram. Muito bem. Agora, pastor Emanuel, fala um pouco para a gente, para os nossos seguidores do canal, uma boa lembrança, né? Nosso pastor Javan, pastor João Valente, ele foi também, não só supervisor, mas como dirigente, também aqui, da já atual congregação Monte Moriá, né? E faz parte dessa história também. Mas fala um pouco para a gente e para os nossos seguidores a sua alegria da construção do centro de eventos. Fala um pouco para a gente como realmente esse grande desafio e o tamanho da construção, o tamanho do campo. O senhor deveria dizer para nós sobre Construir nunca foi fácil. Não se tratar de igreja, templo, centro de evento, construção para instituição,
Assembleia de Deus Santo Moriá, nunca foi fácil. Porém, Deus é quem nos dá força, Deus é quem nos dá direção, Deus é quem nos dá condições, Deus é quem envia pessoas para colaborar conosco, Deus está enviando pedreiro, enviando pessoas a contribuir com saco de cimento, com areia, seixo, com ofertas voluntárias, alçadas. Deus é quem tem nos dado condições para fazer esta grande obra. Não tem poder público envolvido até então, eu creio que não terá. Tudo é pelo esforço e a dedicação dos irmãos. Fácil não é, mas essa que é a grata satisfação de que saber que Deus está conosco. Quando o salmista escreveu o Salmo 23, ele vai dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E no verso 5 ele vai dizer assim, que ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte, vale do perigo, ele não temeria mal algum, porque o seu pastor estaria com ele, lhe guardando e protegendo. E quando nós iniciamos esse trabalho, um trabalho bastante difícil, complicado, um trabalho que requer bastante recurso financeiro, mas nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. E é Ele quem dá condição à igreja, é Ele quem nos dá força, é Ele quem nos dá coragem, é Ele quem nos dá vigor para continuarmos avançando na obra. É um centro de evento que estamos fazendo dentro de um projeto com casa pastoral, outro tempo central, aumentar, reforma do tempo central, também reforma das salas da EBD, centro ali auditório, tudo dentro de um projeto que não é fácil, mas Deus está na frente, nos dando condições e coragem para continuar avançando. Se você que está ouvindo, assistindo, inscrito neste canal, desejar ser um contribuinte desta obra, fique à vontade também. É um centro de evento, como o prefeito Rosemiro falou, 500 por 540 metros quadrados, 18 por 30, que vai atender a comunidade de modo geral, tanto em festas, congressos, atividades da igreja, EPFs e dentre outras atividades da igreja, como também uma festa de recepção de casamento, aniversário de 15 anos, colação de grau de escolas da comunidade, enfim, é um espaço para atender a comunidade de modo geral. Eu creio que Deus está na frente e é Ele quem nos dá a vitória em nome de Jesus. Ok, pastor Daniel, muito obrigado pela disponibilidade e também ao presidente do Mandatário, muito obrigado pela disponibilidade das informações e pastor Rolete. Já? Já. Aqui está o novo centro de eventos. A entrada vai ser uma fachada diferenciada, a entrada, os degraus de entrada serão por aqui, num lado na diagonal. Essa localização. Aqui será a entrada, é isso? Sim, aqui será a entrada, centro de eventos, para atender a toda a nossa comunidade. Um trabalho que não é fácil, bastante esforço da igreja local. Condições financeiras não temos, mas eu acredito que é Deus quem está conosco nos dando vitória. E Ele tem abençoado os nossos irmãos que têm contribuído. Deus tem dado condições, Deus tem feito grandes prodígios no meio do povo, abençoado financeiramente, para que essa conclusão, nesta grande obra, viesse chegar a este ponto. É uma estrutura bastante sólida, firme, sapatos bastante grande, e eu creio que o mesmo Deus que nos deu condições de chegar até aqui, nesta obra, também nos dará condições de chegar até o final. O mesmo Deus que operou no passado, também Ele continua a operar nos nossos dias atuais. Pastor Giovaniel, o senhor tem o número de Pix para informar, se alguém desejar contribuir, aonde você estiver, qualquer lugar do nosso Brasil, se você quiser fazer parte desta história, não somente fazer parte, mas ser abençoado por Deus. E nós sabemos que tem muitos que têm um amor pela obra, tem um reconhecimento pelas bênçãos
que Deus tem derramado sobre a sua vida. Se você quiser fazer parte dessa história, você pode estar enviando uma oferta. Estou lendo do número. Fique à vontade. Pode contribuir através do meu Pix particular. Ainda não temos o nosso CNPJ, o Pix oficial da igreja, mas eu creio que até o final do ano nós teremos. Com o número 91986092895. Enviando para este Pix, chave Pix, acredito que você também será abençoado e estará ajudando nesta grande obra. Muitas pessoas têm ajudado, de fora, têm contribuído. Acredito que elas também foram alcançadas pelas bênçãos do Senhor. Também você não será diferente. E as bênçãos de Deus venham estar sempre lhe acompanhando, porque vocês têm sido contribuinte, mantenedor desta obra. Amém. Muito bem. Muito bem. Aqui é o canal do YouTube do Pastor Teófilo Valente. Estivemos aqui nesta tarde maravilhosa, abençoada. Aqui está o pastor Javaniel Rocha, o nosso repórter e historiador presbítero Ozenil Sarge, e aqui está também conosco o nosso amado irmão vice-presidente Manuel Sarge, né? Manuel Sarge. Este vídeo aqui está sendo em comemorações aos 97 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, onde tudo começou. Nós já postamos no primeiro vídeo a história da primeira casa de oração. Esta aqui é a quarta casa de oração, né? Aqui é onde é o Templo Central. No passado, alguns tempos atrás, congregação Monte Morial de Beja. Hoje, Templo Central, né? Templo Central e outras congregações que tem por aí, é Campo Monte Morial de Beja, de Abaetetuba, né? De Abaetetuba. Muito bem. Então, meu amigo, eu espero que você seja bem-vindo no nosso canal. Você assistindo este vídeo, mande a sua oferta, né? Através do Pix do nosso irmão. E o Senhor será muito abençoado. Eu quero dizer que nós já temos orando. É igual aqueles que estão se assinando no nosso canal aqui, né? Que estão se assinando no nosso canal. Nós já temos orando antecipadamente para você. Não se esqueça, assista nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like. E isto aqui é a história da igreja. Muitas vezes não sabiam da história, da realidade da igreja. Eu vou acertar aqui com o presbítero Zenil, que é nosso historiador, e depois nós vamos lá no ramal do Maúba, onde começou aqui, depois começou por lá, voltou para cá, e é só bênção de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém.